Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre São Miguel e o discurso bélico, ou o discurso bélico em São Miguel, ou São Miguel e todo o discurso bélico em torno dele mesmo. Não sei, vai ver aí na capa qual é o título. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, tem o programa Diálogos do Mário Sérgio Conte na Globo certo. News e tem vários trechos dele falando de entrevista e tem uma hora que ele fala: você tem certeza que você vai querer mexer nesse vespeiro? Refaço a pergunta de Mário Sérgio Conte a você, Alexandre. Tem certeza, Alexandre? Pô, se tem treta a gente tá no meio, né, Pedro? A gente não se furta a treta. Não, os nossos 8 ouvintes ficam até agradecidos por a gente ter a coragem de tocar em algumas feridas. E hoje a gente vai falar de São Miguel e o discurso bélico, mas não sem antes, Alexandre. Eu queria fazer uma pequena continuidade do programa passado, porque li essa semana que Dom Maurício Groto, que é o arcebispo de Botucatu, o Papai Noel dos bispos, não é? Com a sua vistosa barba branca e comprida, ele suspendeu na diocese missas de cura e libertação, missas de exorcismo, não pode mais ficar passeando com o Santíssimo pra lá e pra cá, botando na cabeça das pessoas. Tá tudo proibido. Ou seja, e ele falou, não é uma condenação aos movimentos eclesiais, mas é uma salvaguarda ou uma salvação, uma proteção da liturgia, né? Que o liturgo, por excelência, está exercendo. Exato, o papel dele enquanto arcebispo metropolitano é ser o liturgo moderador da liturgia em sua diocese. Então, sempre admirei Dom Maurício Groto por sua barba. Não conheço o ministério, mas admirava e admiro a coragem de ostentar uma barba daquela no atual cenário episcopal brasileiro. Ele usa uma cruz de tal também, bem humilde, que eu acho que também é um diferencial. E agora, dou minhas vênias e parabenizo Dom Maurício Groto por ser talvez o primeiro precursor aí de ter coragem de fazer algumas coisas que há muito precisavam ser feitas, hein? É isso, Alexandre. Rapaz, eu já vi algumas coisas assim. Sabe o que mais me irrita, Pedro, na missa de cura e libertação? O cara começa a celebração, tô falando do presidente, né? O padre, o sacerdote. O sacerdote que deveria zelar por uma liturgia bem feita também, como colaborador, inclusive, do bispo. Exato. O cara lota de música no começo da celebração e tal. Aí vai. Aí chega na hora da homilia, geralmente nessas missas, faz uma homilia de meia hora. Meia hora, Pedro. Meia hora você tá sendo gentil. Eu acho muito. Pra uma missa semanal. Esses caras vão. Imagina, transforma a missa num evento. É 1 hora de homilia, cara. Tem que ter espetáculo. Aí, Pedro. Isso. Bota uma musiquinha. Aí, na hora da liturgia eucarística, da oração eucarística, o cara corre. Tira a resposta, faz em 5 minutos. Pra quê? Pra depois colocar o Santíssimo Sacramento no ostensório e ficar passeando, né? Exato. Derrubando o povo no transe. Exato. Mas, Alexandre, uma das proibições do Dom Maurício foi também por causa de um acontecido na diocese, na arquidiocese de lá, né? De Botucatu. Mas ele proíbe que parem de fazer intervenções na oração eucarística, porque parece que a galera também parava a oração eucarística pra fazer fervorinho, pra fazer alguma coisa assim. Procure aí a notícia, Dom Maurício Groto, no Google, tem aí em vários portais. Mais uma vez, Dom Maurício, nosso abraço, as nossas preces. É isso aí. Pedro, e entrando por aí então, eu vou trazer, já que a gente se dispôs a esse tema, e já que a gente já entrou pela liturgia, eu vou começar por aí, Pedro. De São Miguel. Então, agora estamos falando de São Miguel, né, Alexandre? Isso, vamos puxar São Miguel pelo aspecto litúrgico, porque isso também muito me incomoda. Opa!
Quando eu vi na pauta, eu falei, olha aí, Alexandre já pegou na veia, hein? Chutou no gol. Éder Aleixo chutando, hein? O Pedro trouxe, daqui a pouco a gente vai entrar por um viés que também é muito preocupante, mas, Pedro, nessa época do ano, a gente não pode deixar de falar disso, e já poderia ter falado antes, né? Que como é que eu vou ligar uma coisa com a outra? Missa de cura e libertação com a devoção de São Miguel. Ora, Pedro, veja, essa galera que gosta dessas missas apoteóticas geralmente tem o seguinte traço de religiosidade: gosta de um barato forte, né? Então a coisa tá num certo nível, né, de participação, e parece que você precisa elevar isso, né? Então tem que trazer novidade, tem que trazer alguma coisa que seja maior do que seria o normal da coisa, correto? É quase que uma inserção no tempo comum, que é muito comum, né, Alexandre? Então, rapaz, porque o tempo comum pra essa galera não basta. O comum do dia a dia não basta. A liturgia cotidiana, a catequese de Cristo não é suficiente. Não é. Então, olha só a lógica, né? Mercadológica por trás da devoção de São Miguel, como está entrando na vida das pessoas. A gente fala, Pedro, que a liturgia tem 2 tempos fortes, e esses tempos fortes, eles são precedidos por uma preparação, que é Natal, precedido pelo Advento. Exato. E a Páscoa precedida pela Quaresma. Aí, Pedro, você tem um tempão que não tem tempo forte, né? E convenientemente... 34 semanas, né, de tempo comum. Pois, talvez 20 alguma coisa, porque a gente vive umas 5 semanas ali pra começar pra sair do Natal e chegar na Páscoa, né? Ah, sim, mas assim, a contagem do tempo comum é de 34, né? Sim, só que se você pensar aí matematicamente, entre a Páscoa e o Advento, parece que precisa de alguma coisa, né? Se verdade. Você não entende o ciclo litúrgico, se você não entende que esse período, rapaz, a gente podia fazer um programa só sobre isso, mas pra mim é notório que pra quem vive da apoteose, você precisava colocar alguma coisa aí no meio, né? Sim. E aí, convenientemente, sacam da manga uma devoção popular chamada Quaresma de São Miguel, né? Então, isso daí, Pedro, esse desequilíbrio e essa falta de entendimento do ano litúrgico, pra mim já me irrita pra gente começar a falar desse assunto. Eu nem sabia que ia começar a Quaresma de São Miguel, até que um aluno falou, mas vai começar a Quaresma de São Miguel. Eu falei, ixi, vai começar de novo, né? Mas eu não consigo. Alexandre, eu vim, e isso talvez seja um fechamento meu, não é? Uma falta de visão mais ampla minha. Da minha comunidade paroquial de origem, eu nunca ouvi falar disso, cara. Assim, eu também não. Quaresma de São Miguel, Trezena de Santo Antônio. A gente tinha male novena da padroeira, trido do padroeiro, né? Porque não tinha tanta novena da padroeira, beleza, tal. Mas umas recuperações assim que eu acho estranhas, não é? Mas eu vou citar aqui de novo o Juan. Ele tem um texto bem bacana no Unicinos, não é? Que é o texto que fala que São Miguel acha feio que não é tela. Lógico, ele fala que é a tela não de São Miguel, mas de quem performa a Quaresma, né? De quem guia a Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? E ele fala que essas retomadas dessas práticas populares, como você mesmo disse, né? São uma tentativa de ir contra o pós-modernismo, né? De se conservar uma pretensa tradição, porque há um disfarce nisso também, não é? E aí pegou
em cheio quando você disse, é uma subversão do próprio tempo, do próprio tempo litúrgico, que é o momento mais rico que a igreja tem. A igreja, ela é super zelosa no regular festas, memórias, solenidades. Existe todo um cuidado da igreja em relação a isso, não é? Para que não vire uma bagunça o tempo litúrgico. E aí, de repente, de fato, introduz-se aí, porque dá dinheiro, certamente, né? Então... Dá dinheiro, você fazer aí, imagina, fazer uma quaresma de um santo aí, não é? 40 dias de promessa de casa cheia, de casa lotada. Aí vão falar, mas Pedro, é a fé das pessoas. Lógico que é a fé das pessoas. Quem sou eu? É a fé, inclusive, do sacerdote que está celebrando, creio eu, quero crer, não é? Mas também do ponto de vista financeiro é interessante, pensando que as pessoas precisam, as igrejas precisam desse sustento. Vou dar um exemplo que a gente já deu aqui, né, Alexandre? Alegria e tristeza se vive na Semana Santa. Domingo de Ramos é o dia de maior arrecadação da igreja no Brasil. E é o dia em que o dinheiro não fica na comunidade paroquial. Depois, o segundo dia de maior arrecadação é a Páscoa e esse dinheiro fica. Mas o que arrecada de grana, não é? E não tô falando no sentido negativo. Grana na somatória das ofertas, das oferendas do povo de Deus que fez ali a sua quaresma autêntica e retorna esse valor agora para caridade, confia que a igreja vai fazer e a igreja o faz, o resultado financeiro é muito bom. Imagina um evento como esse, né? De 40 dias então, aí de celebração do santo, né? Preparação. Eu não faço ideia como é uma quaresma de São Miguel. Você me explica. Eu também não sei. Então, Alexandre, eu vou fazer uma confissão. Eu vou intuir. A minha paróquia, atualmente, é paróquia de São Miguel Arcanjo. É verdade. É paróquia de São Miguel Arcanjo. E o inclusive, já celebrei nessa novena dessa paróquia aí com esse seu pároco. É mesmo? Olha aí, tá vendo só? Que honra, né? E atualmente, todo domingo lá, reza-se a oração de São Miguel Arcanjo, e eu sei ela de cor agora. A oração de São Miguel Arcanjo que eu via sempre nos grupos de oração. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com teu escudo. Eu rezo, porque é a minha comunidade, não é? Mas eu não sei nada mais de São Miguel Arcanjo além disso. Então pode ser que a gente seja, eu e o Alexandre, vamos dizer assim, mas sabem nada, né? Tem livro de São Miguel Arcanjo. Tem um livro bonito da Paulo, São Miguel Arcanjo, da Lu Burnet. Mas o que a gente tá falando é do prejuízo de uma São Miguelização, arcanização tomada por certos grupos, e de como isso está trazendo um certo prejuízo à vida eclesial. Falei demais, Alexandre. E um desequilíbrio, né, Pedro? Eu vou voltar na palavra desequilíbrio, porque... Essa é a palavra, tá certo. A pessoa, ela tem direito de fazer a sua devoção. Só que, como você bem disse, não é uma coisa da paróquia, pessoal, não. A coisa ganha uma proporção gigantesca, né? E as pessoas se congregam, não com a sua comunidade de fé, mas através da tela, como muito bem disse lá o artigo da Unicinos, né? Aí, Pedro, é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é esse, de que você tira o ano litúrgico do seu ritmo normal, né? Porque, assim, se você celebra uma novena numa paróquia, se você reza um tríduo, tudo bem, é a sua comunidade celebrando 3 dias fortes ali de festa e beleza. Agora, 40 dias, meu amigo, assim, não é normal, né? A não ser que você seja de fato de uma ordem ligada a São Miguel. Sim. Agora, fora isso, Pedro, né? São Miguel, arcanjo, a sua festa na igreja ocidental não vem sozinho. Ele vem, pelo menos, com os outros 2 arcanjos, que são negligenciados. E, se você for olhar ali no calendário litúrgico, pertinho, também tá a festa dos anjos da guarda. Sim. Então, na verdade, a figura dos arcanjos é para remeter a essa realidade angélica que, na verdade, pouco se fala também, né? Então, do ponto de vista também da catequese, existe um desequilíbrio, porque você joga o foco no São Miguel e tira de lado Rafael, que, puxa vida, tem lição
viu? Se você quiser olhar a figura de Rafael, o arcanjo, tem coisa bonita pra você olhar, né? Em tempos de feminicídio, de marido que aniquila esposa, conheça um pouquinho mais de São Rafael, né? E sem falar de Gabriel, que todo o mistério da encarnação é uma figura importante também, mas para dizer, Pedro, que os anjos em si estão ligados a toda uma tradição para falar da intervenção de Deus no mundo, né? Na vida dos humanos, né? Então você pegar só Miguel tem um porquê, e esse porquê ele não é bom, né? Então, é isso que a gente vai falar no resto do programa. Exato. Né? Esse é só 25% da pauta? Não, e que já fala muito, né? Já diz muito. É aquilo, é análise de discurso, né? Por que só Miguel, né? É como o caso de São Judas, né? São Judas, quando se celebra São Judas e São Simão, mas só se dá destaque a São Judas, por toda a questão aí de causas difíceis, impossíveis, perdidas. Eu já não lembro mais aí a causa do santo, né? E todas essas urgências que se dão, mas é isso, e essa é a palavra perfeita, um desequilíbrio litúrgico, de inserir uma quaresma no período em que ela não existe, por uma devoção que não é originalmente uma devoção aqui tão brasileira, ela vem sendo propagada por um grupo, e há alguns interesses em relação a isso, e também, lógico, o apagamento de outros. Aqui eu não tô querendo hierarquizar, né, embora Miguel seja o príncipe da milícia celeste, do ponto de vista de cristianismo, Gabriel tem muito mais vulto e importância, né, Alexandre? Rapaz, né? aí é que tá. Por cristianismo, Gabriel é aquilo. Sim. É a própria voz de Deus na Anunciação. Exato. Em todo o quadro lucano ali, mas enfim, não vou seguir. Se você quer falar de encarnação, do amor de Deus, aí você vai falar de Gabriel. Mas se você quer falar de guerra, de peleja, né, aí você invoca Miguel, que as Sagradas Escrituras o apresentam no Apocalipse, muito rapidamente, citando os textos enoquianos na Carta de Judas, que ninguém lê. Você falou aí da devoção de São Judas Tadeu, ninguém lê a Carta de Judas. Não. E um pouquinho também de Daniel, viu? Do Antigo Testamento tem lá uma menção de Miguel, né? Então, quer dizer, eu acho que do ponto de vista bíblico, por isso que a festa dos três são comemoradas juntos, porque os três são os arcanjos que estão na Bíblia, no cânone, né, bíblico católico, e Rafael no livro de Tobias, né? Então, se você quer colocar em termos de mistério da encarnação, sem dúvida nenhuma. Gabriel é o mais cristocêntrico. Exato. E mais apocalíptico é Miguel. Exato. Enfim, para bom entendedor, meia palavra basta, né? E não é heresia o que a gente está falando, né? Mas, Alexandre, esse é um ponto interessante. Você mandou aquele texto do Micael e Miquel, né? E eu fiz questão de selecionar uma imagem que São Miguel, da capa do começo de conversa, e eu fiz questão de selecionar uma imagem que São Miguel não parece um guerreiro, né? Porque na igreja oriental e mesmo na tradição oriental, na tradição aí depois islâmica, não há essa visão de Miguel como quase um cavaleiro do zodíaco, né, rapaz? A imagem de São Miguel lá da minha paróquia, meu, ele cara, tá ali em pose de guerra. Eu imagino o diorama dele com São Jorge, assim, dá tipo um Cavaleiros do Zodíaco, cara. Pronto, mais uma heresia da minha parte, né? Mas são imagens fortes que causam esse impacto, não é? Mas ao mesmo tempo é um anjo, um arcanjo, melhor dizendo. Mas é muito interessante esse aspecto bélico da devoção a São Miguel. E como casa essa devoção atual com esse aspecto bélico? Por que não escolhem Gabriel? Por que não
escolhem Rafael, é a pergunta que o Alexandre fazia, a gente continua fazendo, porque a gente não sabe a resposta, e escolhem o mais belicista, não é? Cuja imagem é exatamente a de um guerreiro, não é? O que será que há por trás dessa escolha? Será porque o povo vive numa peleja e precisa de um defensor? Não consigo, assim, pra mim... Qualquer coisa que é militaresca, pra mim, foge de cristianismo, sabe? É oposto. Jesus foi morto por militares. Aí, pra mim, é muito complicado, sabe? Então, a gente tem desde Israel essa tradição de Miguel como o defensor de Israel. Aí já começa uma problemática, né? Mas se você pega aquele texto lá que eu burilei no começo de conversa, os judeus, no tempo do profeta Mohammed, já se colocam ali sobre a proteção de Miguel como, olha, é o anjo da pátria, né? Sim. Mas de uma pátria específica, que é Israel, né? E se você for ver na tradição católica europeia, você vai ver que se existe uma pátria, se existe um povo, se desenvolve essa tradição de que esse povo tem um protetor próprio, o anjo da guarda da pátria, né? O anjo da guarda da pátria israelense ou israelita é Miguel. Só que não basta ser uma tradição judaica. A gente tem, né, Miguel figurando no Apocalipse como esse arqui-estrategista, esse comandante nas frentes de batalha contra a batalha espiritual que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. E aí vai ser aquele quebra-pau bonito, Pedro, do filme do Senhor dos Anéis. De elfos contra orques. Aí eu ia querer ver, hein? Mas eu fico pensando, né? Se Miguel é batalhador por Israel, será que é ele que tá dando as intuições aí de acabar com o povo de Gaza? Será que então o príncipe da milícia celeste é o responsável, portanto, já que ele é nominalmente colocado assim, é o responsável pelo genocídio do povo de Gaza, hein? É curioso isso, né? E as consequências desse tipo de discurso, né? A complicação só aumenta. Só aumenta. E outra, né, Alexandre? O São Miguel como protetor de Israel e da nação de Israel tem a ver, e o Alexandre disse isso bem, e eu faço o relevo novamente, a um contexto judaico, né? Ou seja, que você só adora a Deus e há só um Deus, e há, lógico, os anjos e as hostes divinas e tudo mais. Mas, nós cristãos católicos, a gente tem algo que nós cremos que é a intercessão dos santos, não é? Então a gente, não tô falando, o São Miguel, São Gabriel, São Rafael, não tô desmerecendo aí a intercessão de vocês, nada disso. Mas para quem é cristão católico apostólico romano, nós temos os santos intercessores, né? O Brasil tem o seu protetor e não é São Miguel. O Brasil tem sua protetora e ela é Nossa Senhora Aparecida, né, Alexandre? O Brasil tem ali aqueles que o protegem, os guardam, e quem faz isso são os nossos santos intercessores. Ou seja, de novo, não estou desmerecendo São Miguel, mas há uma intenção, uma intencionalidade por trás desse alarde de agora São Miguel ser o protetor do Brasil. Que batalha que a gente tá? Não, a gente tá no meio de uma batalha, uma tentativa de golpe, não é? Há uma tentativa de golpe aqui no Brasil, neste exato momento nós estamos vivendo uma tentativa de golpe. Agora patrocinado por uma outra pátria. Exato. Mas aí não se cita isso, não é? O capeta, na verdade, de novo, aquele velho discurso, a gente já tá cansado. O capeta é o comunismo, né? O capeta é o pobre se dando bem, o capeta é isso, não é? Mas é muito conveniente de que tudo isso esteja acontecendo nesse momento no Brasil, e a gente vai explicar melhor essa questão de São Miguel ser o protetor do Brasil, ser declarado como tal, no próximo bloco, né, Alexandre? Eu acho que fica melhor. Perfeito. Mas é interessante essa escolha, não é? E essa evidenciação desse aspecto bélico. É uma demonstração de força. É como escolher o leão, que é também, né? A gente nunca fez esse programa, ou se fez, não vai fazer
sei lá, se vai fazer um dia, né? É como essa predileção pelo leão enquanto imagem de Jesus Cristo, sendo que, do ponto de vista quantitativo, Jesus é muito mais o cordeiro do que verdadeiramente o leão. Mas o que sobressai é a imagem de força, é o leão, o bravo, né? O que devora tudo. O cristianismo está virando uma subversão daquilo que é a proposta original de Jesus. De um homem, de Deus pacífico para imagens belicistas. De um Deus que é cordeiro para a imagem de um leão. Nós estamos vivendo paulatinamente, e isso não como é que fala? É discurso conspiracionista, é constatação da realidade. A gente está vivendo paulatinamente um reposicionamento da figura de Jesus. Daqui a pouco Jesus vai descer da cruz e vai estar crucificando os outros. É só o que falta para concretizar isso. Você não acha, Ferreira? Pedro, não posso terminar depois disso que você falou, né? Nessa pesquisa preliminar para nossa conversa, como me estarreceu lembrar de algo que eu já tinha ouvido falar, de que na tradição dos Testemunhas de Jeová, mas também algumas linhas adventistas, de que, Pedro, São Miguel e Jesus são a mesma pessoa, não divina, mas ali colada com Deus uno, né? Então, nessas leituras da tradição cristã, nessas vertentes, o Jesus pré-encarnação se chama Miguel. É ele que age lá no livro de Daniel. Ele entra no mundo, assume esse nome de Jesus e quando ele sai, volta aos céus, ele volta a ser Miguel. Nessas tradições, nunca filho de Deus, somente esse príncipe da milícia celeste. Malucada, hein, Ferreira? Então, Pedro, assim, percebe que isso só pode ser feito para uma coisa: colocar em elevo esse aspecto bélico, né? Da batalha espiritual, né? E aí, pra gente ir pra musiquinha, né? Eu vou fazer uma pequena introdução à música e depois vou explicar uma outra parte da música depois que ela tocar, né? Eu chamei essa música de Micael contra os Spark Fireflies. Eu vou explicar depois esse nome melhor depois. Mas eu quis pegar, Pedro, aqui duas orações, né? Uma ligada à tradição islâmica, onde o fiel ele pede para que Deus abençoe Micael e que ele seja, Pedro, um caçador de perdão, que ele olhe para esse mundo que a gente vive e encontre aqueles que perdoam. Rapaz, bonito. E aí eu colei isso com a nossa oração de São Miguel, porque é bonito também, Pedro, se você pensar que sim, existe maldade nesse mundo e a maldade precisa ser enfrentada e que algumas coisas dependem de nós e outras coisas é bom que a gente tenha alguém que nos ajude, né? Então, e aí, junto com essas duas coisas, eu dei uma atualizada aí pra uma coisa que eu vou falar depois que a música tocar. Abaixo, olha cair com toda sua bênção, anjo da compaixão, caçador de perdão, criado para ser benevolente, apoia o povo obediente. Arcanjo Micael, nos defenda no combate, seja o nosso refúgio contra toda a maldade das ciladas do Netanyahu, possessão de Nosferatu. Mustafa, Maklum,
Mossad, Yaman. Pedimos ao Deus clemente que te ordene imediatamente você, que é pela virtude divina, que crê pela bondade divina. Líder principal da força espiritual, manda pro inferno os drones kamikazes e os Sparks fefrais que sobrevoam o céu de Gaza para estilhaçar crianças em suas casas. Crianças em suas casas. E neste episódio nós estamos falando sobre Miguel e o discurso bélico que o envolve. E você ouviu aí nessa musiquinha um começo incômodo, que é um barulho, Pedro, de drone, né? Olha aí. E eu escutei um relato essa semana de alguém que conversava com um refugiado da Cisjordânia, que está aqui em São Paulo. E essa pessoa refugiada falava que nos territórios que estão sendo invadidos por Israel nesses dias, Pedro, você não escuta barulho de drone 1 hora por dia. Você escuta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tá andando na sua casa, no seu bairro, na sua rua, e você tá escutando esse zunido de drones que se aproximam, te identificam e sai, né? Isso constantemente, né? Isso na Cisjordânia. Se a gente não pensa... é Gaza, é o lado oposto, né? Que não é Gaza ainda. É onde fica Belém, lugar em que Jesus nasceu, diga-se de passagem, né? Sim. E que, terminado o serviço em Gaza, eles vão começar na Cisjordânia, não tenha dúvida nenhuma, Pedro. Ah, sim. É. O plano é acabar com os palestinos. Sim. Isso aí já tá muito claro. Então, Pedro, essa música, ela nasceu disso, né? Eu coloquei lá na inteligência artificial esse trecho que você ouviu e ela te dá essa possibilidade de, a partir de um registro sonoro, ela compõe para você a trilha, né? Então, você vai perceber depois a batida da música, ela remete a esse barulho do drone, né? Pra gente lembrar disso. E aí... Kamikaze é o nome de um drone que ele faz essa menção à história dos guerreiros japoneses, né, em Pearl Harbor. Eles dão aquele rasante pra se destruir, autodestruir-se, né? Só que o drone kamikaze de Israel, na faixa de Gaza, hoje, Pedro, ele tem um dispositivo, um projétil chamado Spark Fireflies, que quando ele cai, ele manda pedaços, né, limalhas de tungstênio. Limalhas de tungstênio. Uma granada que manda pedaços, né, migalhas de tungstênio, que quando entra em contato com uma pessoa, ela corta até o osso, né? E quando ele cai, aí, né, Alexandre? Ele atinge pessoas, Pedro, até 20 metros da onde ele caiu. E é assim que as crianças em Gaza estão morrendo, né? Drones, esse barulho de um ser alado ou voador que vem, te olha e detona e vai te deixar estilhaçado, né? Retalhado, né? Então, Acho bonito a atitude do povo que diz ser eleito por Deus, né? Rapaz, acho, né? Acho sim, coerente. Coerente com essa imagem de Deus que se tem hoje, entendeu, Alexandre? Sim. Faz muito sentido hoje essa sanha por São Miguel Arcanjo. Ouvindo isso, absurdo, faz muito sentido.
E você percebe aí a simetria, né? A gente fala que o anjo é um ser que voa, né? Com asas, e que você tem um pra cada Nossa, ser humano, né? Talvez até mais de tem um. um pra cada vítima. Drone, hoje é esse ser alado que tá aí pra arrancar as vidas das pessoas da pior maneira possível. Crianças, inclusive, né? Ao contrário do anjo da guarda, é o drone kamikaze com seus Spike Fireflies. E aí, Ai, cara, esse povo que tá rezando pra São Miguel também gosta da bandeira de Israel. E quando é a bandeira de Israel, é a bandeira dos Estados Unidos que patrocina, o maior patrocinador de morte, Sim. né, da guerra de Israel, o maior parceiro do Netanyahu, essa possessão do Satanás, é os Estados Unidos, que o Trump já fez questão de endossar, né? Eu não lembro se eu falei lá atrás de uma maneira ou de outra, mas é importante fazer algumas correções, né, Ferreira? Que isso é o Estado de Israel, sob o mando do Benjamin Netanyahu, com conluio dos Estados Unidos da América, uma extrema-direita israelense. A gente não pode achar que é toda Israel, né, pra gente não cair aí num antijudaísmo, porque eu não gosto da palavra antissemitismo, porque o que Israel, Estado, está fazendo com Gaza, com os palestinos, é antissemitismo, porque os palestinos também são semitas, claro. Então, né, um pouco de cuidado com isso, não é? Só uma correção, porque eu não lembro de como eu falei. Mas o Alexandre está perfeitamente correto, né? E, de novo, isso não é teoria da conspiração. É constatação da realidade. Quem são aqueles que usam o discurso violento para se prevalecer? São os mesmos que abraçam a bandeira de Israel, os mesmos que abraçam a bandeira dos Estados Unidos, os mesmos que usam a desculpinha de que é o Hamas, né? Que está se eliminando o Hamas. Gente, o Hamas foi desmantelado, ou se não foi desmantelado, vai continuar do mesmo jeito, e precisa lembrar da relação que o próprio Estado de Israel tinha com o Hamas na tentativa de deslegitimar a constituição de um governo palestino, não é? Que era ali o representante da autoridade palestina. E quem ajudou a deslegitimar isso foi Israel usando o Hamas, não é? Da mesma maneira que os Estados Unidos da América ajudou a financiar o Talibã. Aliás, é sempre importante lembrar, né, Alexandre? Agora eu vejo que o Donald Trump está perseguindo avidamente o Prêmio Nobel da Paz, que o único país que soltou 2 bombas atômicas em toda a história da humanidade foram os Estados Unidos da América. E sabendo do estrago da primeira, lançou a segunda. Lançou a segunda. E depois, como disse uma pessoa pra mim no Instagram, fez um filme sobre isso. E deu Oscar pra esse filme. Não é? Ou seja, o nível do absurdo. Não é? Christopher Nolan, aí, fica pagando um pau pra esse cara, né? Enfim... isso tudo está muito dentro. O discurso religioso, ele precisa também existir para alimentar essas fantasias de conspiração, para alimentar aquilo que diz respeito a essa realidade, essa tentativa de se impor uma nova realidade, essa contraconduta que eles querem dizer que é uma contraconduta, né? Quase que Foucaultiana. A grande real é que tudo isso faz parte de um jeito de pensar muito bem engendrado. E São Miguel entra nessa história de vendido, não é? Sim. E muita gente entra de vendido nessa história também, não é? Sim. Porque isso chega aqui, não é? Vira uma disputa por quem é dono de São Miguel agora. Sim. Eu acho interessantíssimo que o meu pároco, que não é nem ligado a esses movimentos, né, nem nada, seja pároco de uma comunidade paroquial de São Miguel Arcanjo, enquanto que tem gente, né, que são seguidores desses aí, né, que disputam hoje a atenção de São Miguel e que atacam o meu pároco na internet à torta e direita, né? Aliás, recentemente o meu pároco esteve com o Frei Gilson e os dois publicaram foto e o Frei Gilson só tomou lapada, né? Ou seja, só tomou lapada dos seguidores do Frei Gilson, ou seja, é um comportamento sectário, é um comportamento refratário. Que nem o Frei Gilson não teve
né? Que muito pelo contrário. Não, Trocou essa pelo ideia contrário. com o padre Júlio. Sim, eu ouvi do Júlio, do padre Júlio, ele fala, pô, o cara super humilde, sabe? É padre mesmo de paróquia, com uma ação interessante lá na paróquia e tal. Ele tem um vulto na internet, mas localmente ali ele é o padre da paróquia, vive muito na humildade e tal. Só que postou na internet, o cara foi malhado, né? Foi malhado. Mas disputam, né, Alexandre e São Miguel, né? Quem é dono de Pedro, São Miguel, Alexandre? você fica imaginando como tem gente babando pra assumir a paróquia de São Miguel lá da Lapa, da Moca. Ah, muito, muito, muito. Mas é aquilo, né? É uma paróquia cuja história tá ligada diretamente ao Júlio, né? Sim, e tem muita pessoa em situação de rua que passa por ali hoje, então, por mais que São Miguel seja querido por essa galera, não quer ter esse BO, né? Ah, sim, não, e eu quero ver, né, tá longe ainda, peço a Deus que demore muito, mas eu fico pensando, Alexandre, quem vai ter pique pra sustentar todas as obras sociais, né? Porque, vamos fazer o parêntese aqui, o Júlio Lancelotti sempre teve um trabalho à frente dos desfavorecidos, não é? Com doentes portadores de HIV, depois com menores de rua, com população de rua, isso sempre foi o trabalho dele. Dom Paulo o escolheu por causa disso, mas a internet trouxe pra ele um vulto muito grande, não é? Ele ficou muito conhecido ali na pandemia, nas transmissões da missa, e hoje, de novo falando de administração, né? O número de doações eu calculo, né? A minha comunidade, mano, não tô nem preocupado com isso, é muito grande, e ele emprega esse dinheiro ele vai comprando casa pela Moca, sabe? Aí, assim, ele vai comprando casa pela Moca, vai fazendo as coisas, ou seja, ele vai empregando esses valores ali em obras sociais. Quero ver quem assumir se vai ter esse pique também, né? De fazer as coisas acontecerem. Parêntese fechado, Alexandre. Quem é dono de São Miguel, Alexandre? Então, quem quer ser dono de São Miguel hoje em dia, hein? Olha, quando eu olho pra essa história dessa devoção, eu consigo ver aí, Pedro, o cheiro gostoso de devoção popular, sabe? Eu vi, inclusive, que tem gente que atribui a São Francisco de Assis a criação da quaresma de São Miguel, né? Só que quando você pensa, primeiro, no lucro que gera, né? Tem muita gente que quer se apropriar, se adonar, inclusive retirando esse caráter de devoção popular pra primeiro, né? Vendeu o action figure. Boa. E junto com o action figure, a camiseta. E junto com a camiseta, o livro. E junto com o livro, Exato. o terço. O novenário. Então, quer dizer, você já tem todo aí um aparato que daqui a pouco vão lançar um parque temático, Pedro. Poxa, já pensou? Você fica imaginando até que ponto que esse povo vai atrás de São Francisco ou vai ler o livro do Eduardo Spohr. A Batalha do Apocalipse. Prefere ir lá o do livro, né? Porque o livro é mais... Como é que fala? O livro tem mais elementos que possam ser trabalhados ali. Muito mais legal, né? Muito mais divertido. Gente, e se for atribuído a quaresma de São Miguel a São Francisco, recomendo ler livros ali do período medieval, que contem com São Francisco, que façam uma análise eclesiológica daquele período, para se entender o cenário ali, não é? Por mais que São Francisco seja um santo, por exemplo, inspirou o nome do meu filho, né? A gente precisa lembrar que São Francisco pregou em fileiras de cruzada, não é? Sim. Então, assim, não há santo sem passado e não há pecador sem futuro, não é? Não tô defendendo ou atacando nada disso, mas só para contextualizar, não é? E São Francisco era muito dado a devoções populares, a questão do presépio, se é a quaresma de São Miguel Arcanjo, tantas outras devoções que São Francisco deve ter engendrado em sua época, né? Porque ele era um católico de catolicismo popular. Eu acho interessante isso, não é? Essa necessidade de retomar, mas de lucrar mesmo. Eu fiquei pensando nisso que você tá falando agora, sabe? Mas é doideira, né? Isso daí, Pedro... O livro, devocionário, terço, a camiseta Quaresma de São Miguel 2025. Eu fui, né? E esse é dos males, o
o estabelecido, chamado capitalismo, né? Os caras vendem Jesus, você acha que não venderia São Miguel? Faz parte do jogo, né? Ainda mais que tem espada, escudo e armadura, rapaz, pô. armadura. Tá errado, então. Agora, o ponto, e aqui é que a coisa começa a ficar mais complicada, é que além desse aspecto mercadológico, tá entrando esse aspecto ideológico. Então, roubou-se a devoção popular e agora se está colando com o discurso da teologia do domínio, né? Então, esse discurso bélico, ele, né, ou essa dimensão bélica da devoção, né, tá saindo do aspecto da batalha espiritual e tá começando a encampar, né? Então, essa indumentária, esse design aí começa a ser usado para você se colocar na Câmara dos Deputados, por exemplo, né? Para você, junto com a quaresma de São Miguel, você falar que o Brasil está tomado pelo mal, né? Para você, da mesma forma que fala, olha, nós somos do exército de São Miguel, existe tal e tal pessoa aqui que é do exército de Satanás. Porque se você se coloca num lado, automaticamente você tá colocando um espantalho pra bater no outro, não é? E aí quem não é de São Miguel é do capeta. Sim. E aí, junto com essa teologia do domínio, Pedro, é resgatada, reprocessada, né? Feito o rebranding do maniqueísmo. Pô, tá aí. Mas essa galera, Ferreira, trabalha com maniqueísmo forte. Funciona muito na cabeça deles. Aliás, lembrar vocês, viu, queridos ouvintes, que o maniqueísmo foi uma heresia combatida por Santo Agostinho. Bom, Santo Agostinho foi maniqueísta. Foi maniqueísta, depois combateu. Depois combateu o maniqueísmo e o colocou no rol das heresias. Então tá aí, né, gente? Só e que aí a gente tá revivendo aí tudo isso aí. Jorge Lucas, que coloca o bonzinho de branco e o malzinho de preto, isso é maniqueísmo. Sim. Não é? Quando você... Esqueleto e He-Man, isso é maniqueísmo, você desenha, né? E aí quando você coloca São Miguel como o lado da luz, o lado do bem, ora, todo mundo que não for de São Miguel, então é do capeta, né? Quase que você força a pessoa a essa devoção, vira um modismo também, mas vira também uma pressão social, entendeu? E qual que é a sacada do rebranding do maniqueísmo? Porque no maniqueísmo, inclusive é uma leitura errada do maniqueísmo, né? Como o maniqueísmo degringolou, mas já no tempo de Santo Agostinho. Mas no maniqueísmo no tempo de Santo Agostinho, já decaído, você tinha uma divindade boa e uma divindade mal. Em tempos de cristianismo, Pedro, você não pode equiparar Deus com Satanás. Mas eu posso equiparar Satanás com São Miguel. Ora, eu coloco Deus acima, né, de tudo. E aí, eu agora coloco aqui no meu tabuleiro, ou ainda no meu joguinho de videogame, duas figuras equivalentes, né? Satanás e São Miguel. Então, no fim, essa supervalorização de São Miguel é também uma supervalorização de Satanás. Porque agora sim dá combate, né? Agora sim, rapaz, você tem uma chance de Satanás vencer, né? É mesmo. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto, hein? E aí a gente cai de novo no problema da materialização, né? Então, e se eu sou de um exército, eu tenho que encontrar no outro, a figura do outro exército. E aí você sai da batalha espiritual e vem pra batalha do dia a dia, do corpo a corpo. E pior ainda, Pedro, a batalha política, né? Você olha a batalha política e fala assim, olha, está vendo? Estão movendo os títeres aqui, ó. No fim é Satanás fazendo o seu rolê através desse corpo aqui, né? Desse conjunto de pessoas, né? Então, da mesma forma que a batalha espiritual eu não enxergo, a política também eu não enxergo. Então, a alienação, ela serve pra você falar o que você quer, porque no fim, seja a batalha espiritual, seja a batalha política, você não tem controle nenhum. Você só tem que olhar, você só tem que torcer. E ainda, pra fechar, Alexandre, essa
batalha existe na seara política, que quer, né, reconquistar o Brasil. Isso é, cara, esse discurso é tão perigoso, não é? Mas duas observações. Primeiro, nessa batalha Miguel contra o demônio, você eclipsa Deus. Você eclipsa Jesus Cristo. Jesus Cristo é um mero detalhe, é uma figura superior e inatingível, entendeu? Você dá uma eclipsada ali em Jesus, na Santíssima Trindade, dá um foco em Miguel e no demônio, justamente para isso. A Hannah Arendt falava que o fascismo, eu não tô fazendo a ligação, mas eu tô fazendo, o fascismo era craque em não discutir a ideia, mas fazer as pessoas ficarem perdidas na lógica da ideia. Ou seja, fica no discurso, né? Na batalha, Miguel é o diabo, e aí esquece a ideia, e a ideia é quem? Jesus, né? A redenção, a misericórdia. Fica perdido na lógica do discurso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu esqueci, Alexandre. Eu tô muito viajandão, não é? Mas é esse perigo. Sim, lembrei. É como essas pessoas dizem que a religião não pode se envolver com política. Exato. Mas são esses que estão fazendo política o tempo inteiro, cara. Sim. O tempo inteiro. É bancada católica. A bancada católica, se você reparar lá, é toda uma bancada extremo-direitista, ultradireitista. A bancada católica. E que fala que não pode fazer política. Esses aí, não pode trazer política pra igreja. Eles levam a igreja pra dentro do templo político, não é? E aí vão dizer, não, mas aí pode, não sei o quê. São os mesmos. Fique de olho muito aberto, porque esse discurso é muito bem engendrado, muito bem azeitado, muito bem preparado para deslegitimar tudo aquilo que não seja espelho. Sim. Tudo aquilo que não seja o mesmo jeito de pensar deles. Enfim. Sim. E aí, Pedro, vale a pena ressaltar isso, né? Porque nós, católicos, temos que primar pela laicidade do Estado. Porque da mesma forma que a gente não gostaria de ver outras religiões ocupando esse espaço, e não tô falando que não tem que ter representação, eu tô falando que não pode ser uma ocupação, uma representação que oblitere ou que anule as outras participações, né? Então, se vai entrar a imagem de São Miguel, pela outra porta tem que entrar Exu, pela outra porta tem que entrar uma representação, sei lá, do Corão, né? Porque ainda que os islâmicos não, né? Os muçulmanos não utilizem imagem, mas deveria ter uma forma lá de mostrar que também existe essa parcela da população. Você entende? Então, quando a gente prima pela laicidade e nós, como católicos, não colocamos o nosso símbolo goela abaixo nas pessoas, a gente garante essa convivência democrática, né? A gente defende ideias, mas não confunde a cabeça das pessoas com a discussão sobre as ideias. A gente garante que existe, sim, uma disputa, e ela é política, mas essa disputa, ela tem que ser feita com respeito, né? Essa disputa não pode ser um mero ocupar espaço, porque o que a gente vê nos dias de hoje, e desde que a extrema-direita ocupou a cadeira da presidência, talvez um pouquinho antes, mas isso foi o ápice, a gente percebe que essa galera ligada ao catolicismo tradicional, mas também ao evangelicalismo, muito ferrenho ali, ligado à extrema-direita, eles querem, Pedro, ocupar os espaços, eles querem ocupar o calendário, eles querem colocar seus bastiões ali para dizer, esse espaço é nosso e ninguém vai tomar. No fim, os velhos manda-chuvas de sempre, por isso Reconquista do Brasil, sem querer largar o osso, né? Agora utilizando da religião e da boa fé das pessoas para não largar o osso, pra gente não ver as mudanças que precisam acontecer no Brasil, para esse país ser mais plural e mais igual, né? Para que as reformas aconteçam. É isso. Mas aí são as mesmas oligarquias de sempre, né? Enfim, Alexandre, seguimos, né? Seguimos. Essa realidade dada, agradeço pelo papo. Nesse momento eu estou já quase que dormindo, porque tem que aproveitar a noite. Francisquinho já está dormindo, então enquanto ele dorme à noite, a gente dorme também. E a você que fica aí, quer rezar a Quaresma de São Miguel? Reze. Mas lembre-se que o centro de nossa fé é nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça
esqueça disso, essa é a parte mais importante. Um beijo. Um abraço e um aperto de mão, meu irmão e minha irmã. É isso. Até semana que vem.